todos. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Planejamento e Controle da Produção. Eu sou Alexandre, professor responsável por esses conteúdos, por essa disciplina que nós vamos ver ao longo das nossas aulas. Bom, gostaria de falar um pouquinho sobre o plano de ensino, para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai aprender ao longo desse curso. Bom, a ideia desse curso é, uma vez que nós já temos alguma base a respeito de produção e operações, é entender um pouco como que um gestor na área de produção, ele vai executar os processos, os planos de implementação dos planejamentos que foram feitos na etapa de produção e operações. Por exemplo, fazer previsões de demanda é uma atividade do PCP em conjunto, eventualmente, com a área comercial, de marketing, de vendas. Questões a respeito de decisões relacionadas à capacidade. Será que nós precisamos incrementar a capacidade ou reduzir a capacidade produtiva ou de uma determinada unidade de serviços? Então, como gerenciar a capacidade produtiva também é uma atribuição do PCP. PCP é a abreviação Planejamento e Controle da Produção. O que mais? Falaremos sobre o plano agregado da produção, que é o plano, vamos dizer, um plano geral da produção. Esse plano geral dá uma ideia de quanto a empresa vai produzir em termos gerais, não considera, portanto, nesse momento, o nível individual de cada um dos seus itens, dos seus produtos que compõem as linhas de produtos da empresa. Depois, nós desmembramos o plano agregado no plano mestre da produção, e aí sim, no plano mestre, conhecido como MPS, nós nos debruçaremos do ponto de vista individual de cada produto. Aí a empresa precisa dizer quanto produzir de cada um dos seus itens e quando que esses produtos precisam estar prontos para serem vendidos. Então a grande questão do PCP é justamente essa, é prover o mercado com seus produtos ou serviços na hora certa, com os produtos corretos, atendendo aos prazos estabelecidos ou acordados com os clientes. E esse é um desafio bastante grande. Nós vamos aqui ao longo da nossa disciplina fazer algumas contas, o que deixa a disciplina legal, interessante, porque junto com a teoria a gente consegue também, ao mesmo tempo, aplicar isso de forma mais prática, fazendo algumas contas de previsão de demanda. Então vamos estudar essas técnicas, ou elaborando um plano agregado, avaliando as alternativas que a empresa poderia vir a ter para incrementar ou diminuir a sua capacidade e assim por diante. Então esse é o grande objetivo geral da disciplina, compreender os fundamentos do PCP, os princípios, as regras que nós, enquanto gestores, podemos usar para desenvolver essas atividades. Como objetivos específicos, então, nós temos vários objetivos específicos, eu só listei alguns, como, por exemplo, compreender as técnicas de previsão de demanda, entender quais são as atividades para se fazer PCP, entender como elaborar o plano agregado e o plano mestre, e algumas técnicas de controle, ou entender um pouco a respeito do modelo de controle. Então, nosso plano de ensino tem esses principais pontos. Convido a todos para que vocês possam também ler com mais calma, entender tudo que nós vamos discutir e aprender nessa disciplina. Em geral, o pessoal sempre pergunta, os alunos costumam falar: professor, eu gostei muito desse assunto, ou que bibliografia que eu poderia ler, o que eu poderia adquirir para entender um pouco mais sobre PCP. Então eu recomendo esses livros aqui. O livro do Slack é uma das principais bibliografias utilizadas em várias universidades de ponta, então nós também adotamos. Então eu recomendo, se vocês tiverem que fazer uma opção, um livro que seria introdutório e ao mesmo tempo robusto seria o livro do Slack. Administração da Produção é um livro um pouco grosso, mas vocês podem também ir lendo aos poucos. Certo? Então começamos aqui. Aqui também algumas bibliografias complementares.
e começamos aqui a falar sobre a nossa primeira aula. Então, quando a gente se depara com várias questões do dia a dia, situações do dia a dia, então se a gente parar para pensar, tudo que nós consumimos, seja produtos ou serviços, bens tangíveis ou intangíveis, ou serviços que são intangíveis, tudo que você come, tudo que você veste, os programas que você assiste na televisão, ou aquilo que você lê, ou qualquer tipo de serviço que você compra ou adquire. Tudo passa por um processo de planejamento e controle, de produção. Alguém pensou em como deveria ser feito aquele produto, ou como deveria ser oferecido aquele serviço. As matérias-primas precisaram ser adquiridas no momento correto, para que os produtos pudessem ficar prontos, para que eles fossem comercializados e vendidos. Um simples programa, um simples não, porque não é simples, mas, por exemplo, um programa de televisão, se vocês tivessem a ideia da dimensão de toda a estrutura de produção que está por trás, só basta a gente analisar um pouquinho a parte de figurino, a parte de definir quem serão os atores, a parte de todo o projeto de onde serão gravadas as cenas, a parte de quem elabora os roteiros, as falas. Tem uma série de atividades que estão, que está por trás de tudo aquilo que você vê, por exemplo, na novela ou num programa de televisão. Da mesma forma, quando você adquire um automóvel, todo o processo que está por trás para que aquele automóvel pudesse ser vendido. E assim por diante, com todos os produtos ou todos os serviços que nós consumimos. Sempre tem alguém, ou algumas pessoas, ou uma área, cuidando dessas atividades. E a gente pode definir, segundo o Chiavenato, o que é PCP, o que é planejamento e controle da produção. É como se fosse uma sub-área dentro da área de produção e operações. Muitas vezes está vinculada, às vezes não, mas na maior parte das vezes está vinculada à área de produção e operações, que vai cuidar de planejar e controlar todas as atividades produtivas da empresa, visando o quê? Equilibrar eficácia e eficiência. Então, só para relembrar alguns conceitos importantes, em produção, em operações, esses conceitos são extremamente importantes. Ser eficaz é atingir os objetivos. A empresa precisa atingir os seus objetivos. Na área de produção, por exemplo, se você tem um mercado de, um exemplo, 50 mil clientes, e você pretende atender a esse grupo de clientes, você precisa ser eficaz a ponto de produzir aquilo que eles querem comprar, em termos de quantidade. Se você não tiver condições de atender a essa demanda, provavelmente um outro concorrente atenderá. Então, ser eficiente é atingir objetivos. Ser eficaz, ser eficiente, é fazer atingir esses objetivos utilizando o menor nível possível de recursos. Então, quando a empresa ela consegue otimizar o uso de recursos, ela consegue cumprir os seus objetivos e ser eficiente. A mesma coisa que se eu falasse para vocês. Imaginem duas empresas concorrentes, as duas têm uma capacidade produtiva muito semelhante, produzem, por exemplo, 10 mil unidades de um determinado bem por mês, só que uma, ela utiliza, por exemplo, 3 mil funcionários e a outra utiliza 1.000 funcionários. Então, qual é mais eficiente? A mais eficiente é aquela que consegue fazer a mesma coisa utilizando o menor nível de recursos. O que não significa fazer as coisas sem qualidade, oferecendo um serviço ou um produto ruim, ou explorando a mão de obra. Não é isso que eu quero dizer, mas é uma gestão que proporciona o uso de menos recursos. Por exemplo, ao automatizar, por exemplo, uma linha de produção, você conseguiria utilizar um menor nível de recursos humanos, por exemplo. Então, essa é a grande questão do PCP, equilibrar também oferta com demanda. E aí
Também na produção nós temos alguns objetivos e, via de regra, as empresas elas precisam priorizar ou escolher quais são, né, os seus objetivos de produção. Eu digo isso, escolher ou priorizar, porque é praticamente impossível, né, para uma empresa ela selecionar todos os objetivos de produção. Por exemplo, uma empresa que quer ser líder em custo, que quer ter uma flexibilidade bastante grande, que quer apresentar níveis de confiabilidade elevados, ser muito rápido e ter a maior qualidade, né? É praticamente inviável. A empresa, assim como uma competência central, em área de produção precisa elencar quais são, né, os seus principais objetivos, né, ligados a essa área. Né? Às vezes é possível conciliar 2, talvez até 3 objetivos. Né? Todos seria muito caro, seria inviável e a empresa perderia, né, a área de produção perderia aquilo que é seu foco. Né? Lembrando que esses objetivos eles devem apoiar a estratégia da empresa. Né? Então, só lembrando quais são as principais estratégias. Se a gente tomar como, né, o conceito de estratégia, os tipos, a tipologia de estratégia, lá aquelas propostas por Porter, nós teríamos, né, por exemplo, uma estratégia de custo, uma estratégia baseada em diferenciação, uma estratégia baseada em nicho. Então, por exemplo, uma empresa que tem na sua estratégia que compete por custo, né, às vezes ela teria que, às vezes não, né, certamente ela teria, na sua área de produção, teria que priorizar enquanto objetivo, né, o custo, por exemplo, em detrimento, às vezes, da flexibilidade. Né, seria quase que incompatível ela conseguir, né, atender a esses vários objetivos. Então é isso que eu quero dizer. Dependendo da estratégia da empresa, a área de produção e de operações ela vai eleger aqueles objetivos que contribuem, né, para a estratégia organizacional. Então agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses objetivos. Né? Por exemplo, o objetivo qualidade. Quando a gente fala de qualidade, é extremamente difícil, às vezes, definir em poucas palavras o que é qualidade. Né? Porque a qualidade ela pode assumir uma série de significados. Por exemplo, para alguns, qualidade pode significar um produto livre de erros e defeitos. Né? Para outros, pode significar, ou eu posso entender a qualidade como um processo que ele é isento de variações e que, portanto, né, quanto menos variações eu tenho num processo, melhor. Né, significa que aquele processo executa as coisas da forma como foram planejadas. Né, alguns podem entender qualidade como, por exemplo, algo inato, intrínseco. Né, quando a gente fala, às vezes, de marcas consagradas, né, BMW, enfim, qualquer marca que vem, né, à cabeça que são marcas muito luxuosas, não, isso já é inato, é intrínseco. Eu posso entender qualidade como o que o meu cliente quer. Né? E aí eu consigo determinar um nível de qualidade de acordo com as necessidades desse cliente. E a gente fala que, nesse caso, né, a qualidade focada no usuário. Então, a qualidade ela pode assumir uma série de significados. Né? É o aspecto mais tangível para o consumidor e para o cliente, porque se você não atender bem um cliente, ele vai ficar sabendo na hora. Né? Ele vai sentir aquele constrangimento no momento em que ele está sendo atendido. Então é algo que impacta diretamente, né, na satisfação ou na insatisfação. Né? Em linhas gerais, o que nós precisamos, né, prestar atenção? O usuário, o cliente, né, ele tem necessidades diferentes e ele vai entender qualidade, né, como algo que satisfaz, né, as demandas que ele tem. Né? Por exemplo, se eu oferecesse, né, ou perguntasse para uma sala, né, BMW tem qualidade para você? Muitos diriam sim. Né? BMW, Mercedes, teria qualidade. Porém, né, poucas são as pessoas, e eu me coloco nesse grupo, né, que poderiam pagar, né, para ter uma Mercedes ou uma BMW. Né, ou pagar os impostos, o seguro e manter esse carro. Né. Então, será que esse produto ele atende às necessidades de todos os consumidores? Não. Né, muitos podem achar um produto bom, né, sofisticado, luxuoso, mas ele não atende à necessidade
né, de uma boa parte dos consumidores. Então, quando a gente está dimensionando, né, o quanto investir ou que tipo, né, de características ou atributos um produto ou serviço deve ter, nós precisamos pensar quem é o nosso cliente. Qual que é a estratégia que a gente vai adotar? Uma estratégia de diferenciação, uma estratégia de custo, né? E focar nesse grupo de clientes. E a partir disso a gente vai saber como atender aos requisitos de qualidade, né? Então, clientes que se encontram com determinadas características exigem certos tipos de atributos, né, que não serão exigidos por um outro tipo de clientes ou consumidores. E é isso que a gente precisa focar, certo? É importante lembrar, né, no caso da qualidade, quando eu comentei com vocês, produtos ou serviços livres de erros e defeitos, né, às vezes o produto não é sofisticado, né, não tem importância, ele atende um outro tipo de público, mas ele é prestado da forma correta. Né, o produto ele não é sofisticado, mas é um produto que funciona, é um produto que não quebra. Então, nós não podemos descuidar, né, desse ponto de vista da qualidade, atendendo sempre às demandas que, né, são apresentadas pelos grupos de clientes que a empresa atende. Portanto, né, a qualidade ela pode reduzir custos. Alguns diriam, não vou comprar uma matéria-prima, né, superior ou de muita qualidade, porque, enfim, eu preciso oferecer o menor custo. Mas se você começa a oferecer um produto que dê muito problema, né, pode acontecer de a marca ficar comprometida. Né, vide casos CCE, né, que até hoje as pessoas elas ainda associam, né, a marca com um produto de qualidade muito ruim. Né, e além disso, a qualidade reduz custos. Ao evitar retrabalhos, ao evitar, né, perda de vendas, você o quê? Diminui desperdício, diminui retrabalho e, portanto, né, sua marca ela pode se consolidar de uma forma mais robusta. Né? É o caso da Toyota. A Toyota sempre foi associada a uma das empresas, né, com maior índice de qualidade. Aqui, só para vocês, né, terem uma ideia, sempre recebendo, ou pelo menos por um bom tempo, né, recebeu uma das maiores notas de satisfação, né, pelos clientes. A Toyota andou apresentando alguns problemas de qualidade recentemente, né, convocou recalls, mas essa é uma situação que tem acontecido de uma forma geral, né, em toda a indústria de automóveis. Recentemente, por exemplo, a Honda anunciou o recall dos seus airbags, porque uma empresa japonesa que produz os airbags, né, teve um problema na produção desses itens. Então, isso de forma geral tem acontecido bastante. Um outro objetivo é a velocidade. Né? A velocidade ela reduz custos. Se você tem clientes que precisam de que esses produtos sejam entregues rapidamente, você precisa focar em, né, velocidade. Por exemplo, você trabalha ou tem uma empresa que atua com e-commerce, né, vende produtos pela internet, como é o caso da Dell, vende seus computadores pela internet. Imagine só o que aconteceria se a Dell ela não priorizasse o seu objetivo velocidade, né, se ela demorasse a entregar os produtos. Vocês acham que os clientes continuariam, né, a comprar os computadores da Dell, sendo que há uma loja, né, sendo que há um Carrefour, sendo que há uma Magazine Luiza, sendo que há a loja de eletrônicos, que ela vai lá, né, essa pessoa vai lá, compra o computador, pode levar na hora às vezes, ou em poucos dias o computador vai estar na sua casa. Então, dependendo da estratégia, mais uma vez, né, nós precisamos saber qual é o objetivo que a área de produção ela precisa focar. Velocidade reduz riscos, né, quanto maior o horizonte do tempo, mais instável, menor é a previsibilidade, menos a gente sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, produzir quantidades corretas, entregar rapidamente isso para os clientes, reduz uma série de incertezas associadas ao horizonte do tempo, que nós não sabemos o que pode acontecer. Em alguns setores de atividade econômica, a velocidade pode ser questão de vida ou morte. Por exemplo, você conseguiria pensar em algum tipo de operação, né, em que ser rápido é questão de vida ou morte? Por exemplo, numa emergência, né, por exemplo, a operação dos bombeiros, a operação da polícia, né, dependendo
do setor, dependendo da área, né, em algumas áreas dos hospitais, como por exemplo uma UTI, se isso não funcionar de forma a priorizar a velocidade, pessoas podem morrer. Então, velocidade é o fator mais importante para esses tipos de operações. Eu gostaria de passar um vídeo que conta rapidamente, mostra, né, um prédio de 30 andares construído em 15 dias na China. Volto daqui a pouco. Importante a gente chamar atenção para um ponto que, assim, para qualquer tipo de objetivo, né, da produção que a empresa pretende alcançar, ela sempre precisa pensar nos processos que vão apoiar, né, o atingimento desses objetivos. Por exemplo, no caso do vídeo, né, se vocês prestarem atenção, que tipo de processos são evidentes? Você vê que o processo de construção ou de produção ele é diferente do que a gente costuma ver aqui no Brasil, por exemplo. Você tem, no caso do vídeo, os pré-moldados, você tem algumas tecnologias que permitem com que a empresa consiga construir um prédio de 30 andares em 15 dias. Da mesma forma, acontece com os outros objetivos. De alguma forma, a empresa ela consegue, ou automatizando, ou utilizando algum tipo de processo ou tecnologia que permita com que ela consiga alcançar, esses objetivos. No caso do objetivo confiabilidade, o que significa uma empresa que tem uma área de operação, uma área de produção confiável? É você conseguir, por exemplo, cumprir os prazos combinados, que você consiga disponibilizar, os seus produtos e serviços. Vocês já passaram por alguma situação seguinte tipo, porque eu já passei por isso, eu gosto de comprar, por exemplo, um determinado molho
de tomate, um sachê de molho de tomate no supermercado. Aí várias vezes, né, eu vou ao supermercado e eu encontro, mas muitas vezes eu não encontro aquela marca que eu gosto de comprar. Né, isso é muito ruim. Né, porque significa que de alguma forma, né, ou o supermercado ou a empresa que fornece esse tipo de produto, ela não está conseguindo disponibilizar de uma forma sistemática esses produtos. E, portanto, eu não posso confiar, se eu for naquele supermercado, de que eu encontrarei o produto que eu gostaria de comprar. Né? Então, para o consumidor isso é muito ruim, por quê? E para a empresa também. Chegando ao supermercado, se eu não encontrar essa marca, olha, eu vou comprar outra. Né? Eu posso não gostar muito, mas eu vou comprar outra. Então, a empresa ela precisa pensar também se esse objetivo é, né, importante. A articulação dentro da cadeia de suprimentos, por quê? Imagine o caso da Apple. Né? A Apple lança um novo telefone a cada mais ou menos 6 meses, 7 meses, acredito que seja por aí. Né? Tem um índice de novos lançamentos, ou um índice de lançamentos muito alto. E a Apple lança esses produtos globalmente. Né? Quando ela lança um iPhone novo, por exemplo, ela faz um lançamento global, né, mundial. Vocês imaginam a articulação que ela tem para garantir que no dia do lançamento, né, que é mantido em segredo, né, o produto, por muitos meses, esses produtos estejam disponíveis em todas as lojas do mundo? Né? Então, isso exige uma articulação, uma sincronização da sua cadeia de conseguir fornecer esses produtos também muito forte. Né? É preciso pensar nessas questões se você quiser atingir esses objetivos. E o objetivo flexibilidade, né, permite alterar a operação. O que, né, como ou quando comprar. Né, por meio de customização em massa, de intercambiabilidade, ou seja, você utilizar peças comuns a vários produtos, né, e postergamento. Você produz elementos comuns a vários produtos e no final do processo você insere o que a gente chama de elementos diferenciadores, que é o que vai diferenciar um produto do outro. Eu gostaria de recomendar para vocês esse site, né, o site do IKEA, peço que acessem. O IKEA é uma empresa de móveis como se fosse a Tok Stock, que consegue proporcionar custos menores dos móveis com alto nível de diferenciação, né, graças à combinação de várias partes e vários componentes entre os seus produtos. É um caso bem interessante de ver. E por fim, o objetivo custo, ou seja, é importante que as empresas mantenham seus custos baixos na medida do possível, né? É claro que compatíveis com os seus objetivos. Né? Por exemplo, uma empresa que ela está focada numa estratégia de diferenciação, ela precisa fazer investimentos maiores porque o seu grupo de clientes exige. Né? Ela quer atender a um grupo de clientes com características peculiares. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nós temos também diferenças quando a gente compara uma indústria com uma empresa de serviços. Né? No caso de uma operação ligada a uma indústria de automóveis, por exemplo, a maior parte dos custos é com materiais e serviços. Quando a gente olha para um hospital, a maior parte é com custo de funcionários, né? Médicos, enfermeiros, não é isso? Por quê? Porque reflete, né, ao setor de atividade em que a empresa está inserida. Então, como que a gente vai definir esses objetivos? Né? Se os consumidores valorizam preço baixo, a empresa deve priorizar custo. Né? Se ele valoriza alta qualidade, nós vamos priorizar qualidade. Né? Se a entrega rápida que ele gostaria de receber, se é isso que vai, né, proporcionar a satisfação desse consumidor, a empresa ela vai focar em velocidade. Né? E aí eu vejo que o que os meus consumidores valorizam, o que eles querem e qual é, né, o objetivo que eu vou ter que investir mais, é o objetivo que eu vou perseguir, que, portanto, a empresa deve, né, focar suas operações. Mais uma vez, reforçando, né, a empresa ela pode eleger dois objetivos. Né? Por exemplo, o objetivo confiabilidade, ele se encaixa perfeitamente, ou ele tem coerência com o objetivo qualidade. Né? Então, é possível a empresa focar em dois objetivos. Né? O que não dá é para ser bom em tudo, né, ao mesmo tempo, para todos os consumidores. É preciso ter foco. Certo? Eu fico por aqui, eu agradeço a todos. Muito obrigado.
Bom, na nossa atividade da aula 1, eu trouxe uma questão do ENAD, extremamente interessante para a gente avaliar, analisar esses objetivos, né, e tentar entender como que os objetivos da produção, da área de operações, eles se relacionam com a estratégia empresarial, né, com a estratégia de negócios das empresas. Então, só para a gente ler rapidamente aqui o enunciado, e o enunciado diz muito a respeito, né, da resposta correta, portanto, prestem bastante atenção nas informações que contém no enunciado. A Camurati S.A. é uma empresa de médio porte que produz rolos de filmes plásticos, que serão utilizados como embalagens. Seus clientes são grandes empresas alimentícias, então eu gostaria de grifar aqui, grandes empresas alimentícias. O que significa quando você tem como clientes grandes empresas? O que isso quer dizer? Qual é a mensagem que está por trás? E os seus fornecedores são grandes empresas petroquímicas. Mais uma vez, chama atenção, né, para as características dos fornecedores dessa empresa. O produto da Camurati é altamente padronizado, a concorrência é intensa e a competição se dá unicamente por preço. Então, eu vou grifar coisas importantes aqui. Competição por preço, né, isso nos dá uma ideia do tipo de estratégia que a empresa, né, tem, e o produto altamente padronizado. Então, vamos grifar aqui. Isso também nos dá a entender, né, qual é o perfil dessa indústria, né, qual é o perfil dos produtos que essa empresa produz. A gente vai começar a ler aqui as alternativas. A alternativa A, a rivalidade entre as empresas do setor é baixa e por isso a situação da empresa no longo prazo é estável. Essa alternativa ela não pode ser verdadeira. A rivalidade entre as empresas ela não é baixa. Aqui está dizendo, a competição se dá por preço, a concorrência ela é intensa. É como se você pegasse, por exemplo, as empresas do setor de bebidas. São produtos que a margem é muito pequena. E há uma competição feroz entre as empresas. Então, a rivalidade ela não é baixa, pelo contrário, ela é alta. Existe uma elevada diferenciação dos produtos da empresa e, devido a isso, apresenta uma vantagem competitiva perante os concorrentes. Essa alternativa ela também não é verdadeira. Por quê? Nós acabamos de ler que o produto é altamente padronizado. O que significa? É como se fosse uma commodity, não tem diferenciação. As empresas, em geral, produzem produtos muito similares. Ou seja, quem vai ganhar? Quem vai vencer? Quem vai conseguir aumentar suas vendas ou manter a participação de mercado ou aumentar a participação de mercado? Quem conseguir oferecer o menor preço. Já que não há diferenciação de produtos, vende mais quem consegue oferecer o menor preço. Então, não é verdade a alternativa B. Depois a C, existe uma elevada homogeneidade entre as empresas. O que significa homogeneidade? Elas apresentam as mesmas características, vendem produtos que são muito parecidos. E por isso necessita ser operacionalmente eficiente e ter economias de escala. Ou seja, empresas cuja margem é muito pequena, há duas possibilidades de as empresas ganharem dinheiro. Ou você ganha com a margem, ou seja, se você tem uma estratégia de diferenciação, isso te permite vender produtos e serviços por um preço premium, por um preço maior, consequentemente sua margem é maior. Ou você ganha no giro, você tem uma margem menor, mas você vende grandes quantidades. Ao vender grandes quantidades, você precisa produzir grandes quantidades. E ao produzir grandes quantidades, o que acontece com o seu custo de produção? O seu custo ele diminui, porque você dilui os seus custos fixos entre o maior número de unidades produzidas. Consequentemente, você consegue oferecer um preço mais baixo e, portanto, se torna mais competitivo. Então, é isso que acontece com o caso da Camurati. A alternativa correta é a letra C. Certo? Espero que tenham compreendido. Até mais.